Na história de One Piece, conhecemos o maior e mais incrível de todos os pais, Edward Niguete, o já falecido Barba Branca. Em contrapartida, também presenciamos diversos pais horríveis, irresponsáveis e até mesmo desumanos. E é sobre eles que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sabe de uma coisa, Luffy? Eu tenho um moleque da sua idade e o nome dele é Usopp. Já falou isso umas trocentas vezes! O primeiro da lista é Yasop. Yasop é o pai do nosso querido rei dos atiradores, Usopp, e também é o atirador do bando do Shanks, o Ruivo. Ele não é o pior pai que vamos ver nesse vídeo, mas sem dúvidas é um dos mais irresponsáveis. Afinal, quando Usopp ainda era uma criança pequena, ele o abandonou com sua mãe doente lá na Vila Syrup. E alguns anos depois, ela veio a falecer, deixando o jovem mentiroso completamente sozinho e praticamente órfão. E seu pai jamais se preocupou em retornar para ver como eles estavam. Mesmo com sua esposa à beira da morte, ele seguiu navegando cada vez mais longe, usando a desculpa de que a bandeira pirata o chamava para o mar. A despedida foi triste, mas eu não tive escolha. O motivo era um só: a bandeira pirata que me chamava pro mar. Yasop sempre falava com orgulho de seu filho para Luffy. E o narigudo, Usopp, sempre o admirou e viu seu pai como exemplo a ser seguido, apesar do seu abandono. E sem sombra de dúvidas, esse é um dos piores, mais hipócritas e mais negligentes pais de One Piece. O Yasop era um tremendo de um pirata. É mesmo, é? Meu pai foi atrás do sonho dele, sem ter medo de arriscar a vida, sem pensar nas consequências. Tenho muito orgulho dele por isso. O próximo é Dragon. Monk D. Drago é o líder do Exército Revolucionário e é o pai de Luffy. Antes do nascimento de seu filho, Drago era um marinheiro exemplar. Porém, ao ver as injustiças e a corrupção que existia por trás dessa instituição, ele traiu a marinha e se tornou um revolucionário, se escondendo e formando seu próprio exército para lutar contra o governo. Mas para seguir sua ambição, ele foi completamente negligente em relação às suas responsabilidades como pai. Deixou seu filho recém-nascido sob os cuidados do avô e simplesmente desapareceu sem dar nenhuma notícia. Falando nisso, Luffy, parece que você se encontrou com seu pai. Hein? Com meu pai? Como assim, pai, João? Eu tenho um pai? É sério isso? E para vocês terem uma noção da gravidade dessa situação, até seus 17 anos, Luffy sequer sabia que tinha um pai, sendo necessário que Garp revelasse isso para seu neto. Durante toda a vida de Luffy, o garoto vivia correndo perigo, sendo rodeado de piratas e bandidos, e se machucando a todo momento. E quando ele comeu a fruta do diabo, a vida do Luffy só passou a ser mais perigosa. Ele começou a ser caçado pelo governo mundial e ficou à beira da morte diversas vezes. Drago jamais se importou com seu filho. A única vez que ele ajudou o garoto foi quando pediu que Luffy fosse executado em Loguetown. Porém, foi apenas uma coincidência, já que naquele momento o líder dos revolucionários estava passando por aquela cidade. Caso contrário, aquele teria sido o fim de seu filho. E não posso esquecer que atualmente Luffy está enfrentando sozinho, ou melhor, praticamente sozinho, né? Algumas das criaturas mais poderosas do governo mundial. E Drago em nenhum momento se importou com a vida de seu próprio filho. ルフィ君のことは聞かないんですか？もう腹いっぱいだ。 O rei dos piratas, Gold Roger, é o pai de Portgas de Ace, o primeiro comandante do Barba Branca, irmão de consideração de Luffy. O rei dos piratas foi um péssimo pai para Ace, porque pouco tempo depois de ter engravidado sua mãe, Portgas de Roger, ele se entregou para ser executado, implorando para que seu antigo rival e inimigo mortal, Monk D. Garp, cuidasse do garoto. Mas esse não foi o maior dos problemas. A sua reputação como pirata destruiu a vida de Ace, já que sua mãe acabou sendo caçada para ser executada apenas por estar grávida dele. Pare aí! Você é Portgas de Rouge, certo? A mulher
foi obrigado a esconder a gravidez durante 18 meses, ocasionando em uma morte bastante dolorosa. E o jovem Ace ficou sozinho no mundo, sem pai e mãe. Porém, mesmo após o seu nascimento e o falecimento de seu pai, os problemas que Roger causou na vida de Ace não acabaram. O pobre garoto foi atormentado pela reputação de seu pai. Todo mundo tratava ele como filho de um demônio desejando sua morte. E mesmo após décadas, agora finalmente conseguindo uma família de verdade, Ace foi aprisionado e condenado a ser executado porque é filho do rei dos piratas. Então basicamente, o único motivo de todo o sofrimento de Ace foi por conta da fama e o título de seu pai. Quê? Se o Gold Roger tivesse um filho? Ah, essa é fácil. Com certeza cortariam a cabeça dele. O Rei das Feras Kaido é outro pai horrível, além de todas as atrocidades cometidas por ele sobre o povo do país de Wano. O agora ex-Yonko ainda tratou sua filha Yamato como lixo durante toda a sua vida. Ela foi torturada fisicamente e psicologicamente. Kaido espancou ela e a deixou acorrentada com algemas explosivas apenas porque ela admirava o samurai Oden, aquele que foi o responsável pela cicatriz no peito de Kaido. Além do mais, quando Yamato tinha apenas 8 anos, Kaido prendeu ela em Onigashima sem comida, fazendo sua própria filha passar fome, solidão e diversos perigos. A sua única forma de se alimentar era comer um Akuma no Mi, e apesar de todo esse castigo, Yamato ainda o chamava de pai. Os dois travaram um duelo muito memorável durante a queda de Kaido. Bom, o Rei das Feras merece estar na lista dos piores pais de One Piece. 父上だろうが、ヤマト。その鎖を切りに来た! E o último personagem dessa lista é Judge. Judge é o pai de Sanji, se bem que nem podemos chamar ele de pai. Esse cara simplesmente realizou experimentos terríveis na mãe de Sanji enquanto ela estava grávida, misturando diversos DNAs diferentes para criar um soldado perfeito e sem emoções, o que acabou culminando na criação da Gema 66. Mas quando chegou o nascimento de Sanji, a mãe dele tomou uma droga para anular os efeitos da cirurgia que o tornaria um sobre-humano. Ela fez de tudo para protegê-lo dos experimentos de seu pai. Isso fez com que Sanji nascesse com a capacidade de ter empatia, diferente de seus irmãos. E por aparentemente não possuir os poderes da Gema 66 e ter ajudado aqueles que eram considerados ratos inferiores, Sanji foi punido por seu pai, permitindo que seus irmãos o maltratassem a todo tempo. Ele era visto como uma vergonha e uma total perda de tempo, e ainda seu pai o culpava pela morte de sua mãe. Sanji acabou sendo preso em uma masmorra, amarrado pelos seus irmãos, sem poder se alimentar. O coitado do Sanji foi renegado pelo seu pai, que só lembrou de sua existência anos depois, quando por puro interesse o chamou de volta para forçá-lo a se casar com Purin e fazer uma aliança com a Big Mom. No final do arco de Holy Cake, essa relação dos dois foi cortada e completamente negada por Sanji, quando mesmo declarou que Judge não era seu pai. Sem sombra de dúvidas, uma cena bastante prazerosa e uma das maiores provas de que esse cara é o pior pai de todos os tempos. だから認めろ。お前は俺の父親じゃねえ。ビンスモークジャッジ。二度と俺たちの前に現れるな。